Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos os comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, hoje introduzindo o capítulo de número 9, denominado Terapia do Perdão. A gente entendeu por bem dividir em duas partes, porque é uma lição maior que contém algumas outras abordagens do perdão dentro da mesma lição. Então, para não ficar muito confuso e para que a gente possa analisar de forma mais adequada, serão duas partes, tá bom? Nessa primeira parte, a gente já começa falando o seguinte: é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. De novo, é um ideal, né? Desse amor incondicional, de não interessar muito, de não importar qual seja o tipo de ofensa, até que um dia a gente possa realmente perdoar incondicionalmente, ou seja, todo e qualquer tipo de circunstância, de situação que nos aconteça a gente seja capaz de perdoar. Esse é o ideal. E nós estamos aí a caminho, fazendo um treino de virtude mesmo, né? Em várias outras passagens a gente comenta isso, de que se a gente soube da nossa batalha como ser humano ao longo dos anos, a gente vai perceber, né, que o grau de dificuldade das situações aumentou e que muitas vezes hoje a gente já é um pouco mais capaz de conceder perdão para coisas que, se fosse alguma época atrás, talvez até bem recente, a gente não seria capaz. Né, a ver que realmente esse treino que a gente vai fazendo vai realmente nos transformando de algum modo, mas lembrando sempre, ainda estamos muito longe do ideal, mas caminhamos para ele, né? Estamos adiante, seguindo adiante, dando passos para um dia realmente se tornar esse ser humano que, independente de qualquer coisa, seja capaz de conceder esse perdão incondicional. E eu gosto muito dessa abordagem que se diz de que é verdade, o perdão é algo que a gente concede para um outro alguém, né, que também se beneficia, claro, mas em geral é algo que a gente faz por nós, pela nossa alma imortal, né? Por saber que todas as vezes que a gente perde tempo pensando sobre as circunstâncias, sobre o que nos aconteceu, ou mantendo isso na nossa vida, é como se fosse uma visão contaminada de tudo, né? Eu acho muito bonito porque, de algum modo, a gente pode fazer uma analogia com uma imagem muito bonita, que é muitas vezes a gente tem, né, o nosso sapato enlameado. A gente está fazendo uma trilha, a gente vai para algum lugar em que tem uma lama. Né? E muitas vezes, o que que acontece se a gente não limpa esse sapato? A gente traz a lama dessa trilha para dentro da nossa casa. Fazendo essa analogia um pouco mais externa, internamente funciona assim também. Se eu não me limpo desses sentimentos, né, se eu realmente não sou capaz de fazer essa limpeza, eu trago para dentro da minha alma, para minha casa, né, interna, essa lama, né, que seria realmente essa manutenção desses acontecimentos menos felizes dentro de nós. E a gente sai pisando em tudo, vira aquela bagunça, né, contamina tudo. Quando você vê a casa inteira tá pisada. E essa é uma analogia muito interessante para a gente pensar sobre isso. Se a nossa casa interior não está completamente pisada de vários perdões que a gente não foi capaz de conceder, né? De viver pontualmente situações difíceis, tristes, constrangedoras, e em mantendo aquilo dentro do nosso coração, é só aquilo que tem dentro de nós, né? Porque a gente não foi capaz de limpar isso, né? Enquanto vicejam os sentimentos de desforço, de animosidade, de rebeldia em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção, que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Então, esse não perdão gera em nós o quê? Um ressentimento da situação que a gente vivenciou. E esse ressentir, a própria palavra já nos traz algo muito expressivo, que é, olha. Se constantemente eu ressinto isso, né? E a gente ressente em todos os corpos, gente. É, primeiro, o nosso mental é afetado, mas é como se diz, as nossas emoções também são afetadas. Depois, o nosso corpo físico, que recebe toda essa carga emocional, né, desregrado, descontrolado, também é afetado. Então, é como se ao reviver aquela situação constantemente, seja falando para as pessoas, seja mesmo se lamentando daquilo que aconteceu na nossa vida,
A gente está o tempo todo contaminando os nossos veículos, né? Minha mente, as minhas emoções, a minha própria saúde física, o meu corpo físico, é o que ela diz aqui, né? Tudo é contaminado, o meu comportamento, porque eu passo a acreditar que todas as pessoas vão fazer aquilo comigo, que eu passo a ver o mundo com lentes mais eh, tristes ou mais desconfiadas, e essa não é a intenção da vida, né? Que a gente saiba realmente se limpar, e o perdão tem esse poder de neutralizar tudo isso, né? Por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. E isso também é bastante interessante às vezes. É, as pessoas até querem conceder o perdão, mas vão atrás da pessoa no sentido de falar: olha, então. Eu pensei bem, agora eu te perdoo, né? Eu realmente quero tirar isso do meu coração. E às vezes a outra pessoa, muitas vezes ela nem soube que nos feriu, mas mais ainda, algumas acreditam que não tem, né, a grandeza, a dimensão da ofensa que realmente foi aquilo que a gente sentiu. Então, muitas vezes, piora ainda mais a situação, porque muitas vezes o outro não está preparado para reconhecer ou sequer perceber que aquilo machucou muito, né? Então que a gente compreenda também que muitas vezes as pessoas sequer percebem que nos machucam. E não é, falando com elas sobre isso, não é, constantemente questionando isso que vai fazer com que a pessoa veja. Muitas vezes ela realmente não é capaz de ver. E outra coisa, a gente não precisa disso. Nosso perdão pode ser silencioso, né? Em deixando uma situação mais difícil de lado, de deixando aquela pessoa realmente seguir a vida, seguir em frente, né? Já é uma forma muito bonita da gente permitir que esse perdão aconteça. Não necessariamente a gente precisa expressamente falar ali com o outro, né? Porque muitas vezes surge ainda mais mágoa, ainda mais dificuldade. E principalmente, né, ali na convivência diária, eu acho que é quando a gente mais precisa se limpar, porque com as pessoas mais próximas, em que a convivência é mais intensa, né? Realmente surgem mais motivos de atrito e, consequentemente, de necessidade do perdão. E ficar pedindo o tempo todo para que o outro reconheça os erros dele, muitas vezes não vai fazer com que essa pessoa enxergue ou tenha boa vontade em consertar, né, tudo aquilo. Então, a ver que é um movimento muito interno, é uma decisão íntima nossa de, olha, eu vou. Deixar isso de lado para poder ser feliz, para poder ter saúde, para poder fazer com que eu continue entregando o meu melhor, né? Compreensivelmente, aquele que é ofendido cresce no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou pelo menos reservar-se e permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se tornou vítima. Tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrá-lo. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente quer mostrar para a pessoa, foi aquilo que a gente comentou ali anteriormente, quero mostrar para a pessoa o mal que ela me fez, né? Tudo aquilo que eu sofri, eu quero mostrar que aquilo teve um impacto grande, e muitas vezes não é esse o caminho, porque de fato a pessoa não está preparada para escutar aquilo. E muitas vezes cria ainda uma outra nova situação, ou mesmo perdoa, mas olha, nunca mais quero ver. Em alguns casos, isso até muitas vezes é justificável, né? Mas é como se diz ali, de algum modo ainda fica algo. Já é melhor do que nada, mas de algum modo ainda há algo a mais a se fazer. E tudo bem se a gente não conseguir naquele momento, né? Efetivamente fazer isso. Como a gente comenta aqui, é uma construção. Muitas coisas que hoje a gente não consegue, logo mais, se a gente realmente se firma nesse sentido de que deseja ser esse ser humano, cada vez mais a gente vai conseguir um pouquinho mais. Mas que a gente não tenha, assim, essa pretensão diária de angelitude, né? Mas de uma consciência, de uma vontade de se tornar um ser humano melhor, até porque a gente se percebe, né? A gente vê que a gente erra, a gente vê que as nossas condutas, muitas vezes as nossas falas não são as melhores, e cada vez mais conscientes a gente vai tomando uma maior consciência disso. A ver que muitas vezes as pessoas, quando elas acham que não nos feriram, muitas vezes é aquilo que elas acreditam e é aquilo que elas pensam a respeito delas. Ou seja, às vezes vai demorar muito para que a pessoa perceba muitas vezes que ela é agressiva, que naquele momento.
ela não teve uma boa fala, que ela poderia ter falado de um outro modo. Às vezes a pessoa sequer percebe. Aquilo é tão natural, ela já vive aquilo há tanto tempo que muitas vezes ainda não vai ser capaz de perceber. Talvez um dia. E muitas vezes a gente pode até apontar, mas insistir em apontar constantemente não vai trazer para outra pessoa uma boa vontade de consertar. Então, que a gente vá analisando mesmo, né? Todas essas formas de perdão. Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em morbo que afeta aquele que o conduz, ao tempo em que vitaliza a ocorrência infeliz, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. Então, foi aquilo que a gente falou, né? Aquilo que eu constantemente alimento, aquela situação que eu vivencio de novo, e de novo, e de novo, todos e todos os dias, aquilo vai se mantendo algo presente, né? Aconteceu no passado, mas pelo contrário, está mais vivo do que nunca. E é como se diz, a nossa mente realmente acredita que aquele acontecimento está naquele exato momento acontecendo de novo. Então, todas aquelas emoções, todos aqueles pensamentos, toda aquela. eh, Todo o físico abalado continua constantemente se retroalimentando. Da mesma forma como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço da vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos no sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, os ciúmes, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora sua procedência emocional. Então, muitas vezes a gente pensa isso, ah, mas é só algo emocional, ou é só minha mente pensando uma coisa ou outra, isso não tem reflexos na minha vida. Não, nossos corpos estão interligados, né? Então, a nossa energia passa de um veículo a outro. Então, sim, constantemente, aquilo que a minha mente pensa, ou aquilo que eu sinto, afeta o meu corpo físico. Que ela vem comentar aqui, né, o grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Gente, quantos cânceres, quantas síndromes, quanto tanta coisa. Né, de campo mais psicológico mesmo, mas de doenças físicas que, que ocorrem em decorrência dessa persistência em não perdoar e de se manter alimentando aquela situação. É aquilo que a gente comenta, né? Por que que a gente faz isso conosco? Se a gente já vivenciou uma situação que a gente considerou injusta, muito difícil, por que é que a gente continua alimentando esses efeitos danosos dentro de nós? Muitas vezes o outro seguiu a sua vida, muitas vezes está feliz, muitas vezes já está vivendo outras experiências e muitas vezes as pessoas estão ali presas, né, fixadas àquela experiência, aquele momento, né? E mais, sofrendo com tanta angústia que daqui a pouco não bastasse todo o sofrimento que já provém ali é, do próprio acontecimento mesmo, da própria injustiça, de uma traição, né? Aquilo continua gerando reflexos e reflexos por muito, muito tempo. Às vezes a pessoa vai morrer, né, antes da hora por conta de uma doença, de algo que ela poderia ajudar a ela mesma. Então, por isso que a gente comenta constantemente, o perdão é algo que a gente dá ao outro, mas que, sobretudo, é um presente que a gente dá para nós mesmos, sabe? E eu gosto também quando a gente coloca o perdão, né, o não perdão, né, a manutenção, a fixação daquele momento, daquela experiência na nossa vida, é como se fosse uma âncora, né? Nosso navio está ali navegando tranquilamente, mas em acontecendo alguma coisa, o que que a gente faz? Ancora. E o que que acontece com a âncora? A âncora paralisa, né? Então, em pleno mar de experiências, em podendo viver muitas e muitas coisas, em podendo se desvencilhar, sair dessas situações que já foram difíceis por si só, muitas vezes a gente não perdoar, o que que significa? Eu me ancoro ali em pleno mar, né? E o que que é essa âncora? Há dois movimentos. Ou eu ancoro e permaneço paralisado naquele lugar, naquela dor, naquele espaço, ou seja, eu não evoluo, eu não me permito novas experiências, eu contamino meu presente e, consequentemente, meu futuro, porque aquilo que eu estou fazendo e alimentando no presente é aquilo que eu vou colher no futuro. Ou eu me paraliso, né? Então tem esse primeiro movimento, e o outro é o quê? Eu ando em círculos, né? Porque se eu tô ancorado, se tem algo fixado lá embaixo, no máximo eu vou fazer o quê? Ter mais do mesmo, né? Porque, de novo, se eu tô plantando algo, se eu tô plantando, manter, né, toda essa mágoa, toda essa tristeza, isso de algum modo vai voltar para mim também. Então, vivo ciclos também, continuo vivendo ciclos desafiadores,
quando no nosso íntimo o que que a gente queria viver? Eu quero tanto me libertar disso, eu quero tanto viver outra vida, eu quero tanto ter outras experiências diferentes dessa, mas qual é a nossa conduta muitas vezes? Ficar paralisado ou andando em círculos, né? As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultado negativo para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Então a gente pode perceber, inclusive, muito isso na prática, né? Em a gente passando por uma dor muito intensa, por algum desgosto, né? Por algum fato que realmente nos machuca, às vezes no dia seguinte a gente já está doente. Porque comprometeu o nosso sistema imunológico, né? A mostrar. Emmanuel tem uma frase, uma expressão que ele usa, que é como se todas as vezes que a gente decidisse não perdoar ou manter viva aquela memória, como se a gente desse uma martelada no nosso corpo físico. Então, imagina, né, essas fortes emoções, essas grandes emoções que a gente vivencia diante das circunstâncias que a gente vive, são como fortes marteladas que a gente dá em nós, né? O outro que muitas vezes nos prejudicou é isso, seguiu. E é interessante perceber isso também, sabe? Muitas vezes a pessoa que errou, né, ao muitas vezes na hora ela não vai perceber, mas depois em percebendo a gravidade do erro que ela cometeu diante de uma culpa muito profunda, ou ela também fica ensimesmada, ali fica fixada na culpa, ou essa culpa, inclusive, é uma forma que ela tem para avançar na vida, que é para falar, olha, eu errei demais, agora eu tenho que correr, não dá para andar devagar, não, eu tenho que evoluir de forma rápida. Então, muitas vezes, inclusive pessoas que machucaram, que prejudicaram, que erraram gravemente, né? Se elas se dão conta disso, elas dão aquela guinada espiritual. E muitas vezes isso é muito comum a gente perceber. E muitas vezes a pessoa que teoricamente naquele momento ali foi quem recebeu essa ofensa, foi que de algum modo, naquele momento, né, foi vítima, às vezes a pessoa fica, como a gente disse naqueles dois movimentos, né? Ou eu fico paralisado, andando em círculos e a minha vida não evolui. E aí, por conta muitas vezes dessa ofensa, eu não evoluo na vida. Então o outro está lá na frente, né? E às vezes a pessoa que ali recebeu a ofensa está paradinha, quietinha, se mantendo ali fechada para a vida. Quando não, né? Tudo bem, foi uma experiência difícil, eu ainda estou me recuperando, mas eu tenho que me abrir de novo para a vida, eu tenho que confiar que a vida há de me trazer algo melhor e eu tenho que, sobretudo, aprender com isso, né? Então é muito bonito quando aquela pessoa que muitas vezes vivenciou essa experiência mais difícil fala: olha, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz aquilo que me cabia como ser humano. Foi uma batalha bonita, me doeu, ainda me dói, foi difícil, ainda é, mas eu estou no caminho, eu tenho que continuar plantando, é isso que eu venho fazendo, né? Eu tenho que continuar me mantendo fiel a mim mesmo e querendo evoluir, né? Então, que a gente tem essa ânsia de evoluir também, mesmo diante das nossas dores, de injustiças, né? Enfim. Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade ferina quando desejam prejudicar a outrem. São pusilânimes e insensíveis a tal ponto que se fazem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, comprazendo-se em infelicitar todo aquele a que não consegue suplantar. Então, muitas vezes, nessa competição, né, e há pessoas mesmo, como diz aqui Joana, que vão se comprazer, ou seja, que vão ter inclusive um certo prazer em fazer mal aos outros, né? E que vão saber manipular palavras ou situações para tentar provar um ponto de vista que não é verdadeiro. Então, muitas vezes vão deturpar visões, deturpar acontecimentos. E aí, o que que a pessoa prejudicada começa a fazer? Começa a tentar mostrar que aquilo não é real. Mas é o que ela fala que, para esse tipo de pessoa, esse comportamento não adianta, porque ela nem vai mudar, ela vai continuar acreditando que ela está certa, porque ela fala isso aqui, né? Falam com tanta naturalidade que não só fazem com que os outros acreditem, como muitas vezes, tão inconscientes que são, elas mesmas acreditam nessa própria história. Gente, isso é muito interessante, né?
quando se fazem inimigas de alguém, são estimuladas na perversidade que lhes constitui os sentimentos vis, mentindo e caluniando com naturalidade, de forma que os objetivos buscados sejam alcançados. Quase sempre preferem inimizades a afetos, discussões infindáveis e perturbadoras à conciliação e à paz, urdindo intrigas em que se comprazem, quando poderiam silenciar acusações indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. Então, com esse tipo de pessoa não adianta conversar, não adianta tentar muitas vezes mostrar o ponto de vista, né? Não adianta muitas vezes gastar tempo com isso, a pessoa não vai ver e mais, né? Eu também acho muito interessante comentar sobre isso, que quando a gente seja vítima de calúnia, de injustiças, de ofensas, que a gente continue sendo fiel a si mesmo e entenda, não importa o que as outras pessoas pensem a respeito, a gente tem que continuar dando a nossa batalha, né? O tempo há de trazer a verdade. Pode ser que não seja naquele momento, pode ser que demore muitos anos, pode ser que nem aconteça, né? Mas que a gente não gaste tempo tentando mostrar o nosso ponto de vista, tentando questionar aquilo que disseram. Não, só segue em frente, só faz a sua parte, né? E isso não só nas grandes ofensas, mas nas pequenas também. Tem coisa que eu posso silenciar, tem discussão que eu não preciso alimentar, né? E ela fala muito sobre isso. Posso me silenciar diante de acusações indébitas, eu sei quem eu sou. E é bonito isso também, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a ter um pouco mais de noção de quem nós somos. Muitas vezes a gente nem tem, né? Mas se alguém nos diz algo que nós fazemos e a gente percebe que aquilo é verdade, aquilo não nos dói, assim, no sentido de nos pegar desprevenidos. Poxa, eu já tinha percebido que eu era um pouco assim mesmo. Então, isso já não vai ser algo que vai nos afetar grandemente, mas quando alguém diz algo que nós sabemos que não somos, aquilo também não nos afeta. Você fala, olha. Pode até ser que essa pessoa perceba isso, mas olhando dentro de mim, me auscultando, percebendo aqui dentro, não foi essa a intenção. Eu não sou assim, tenho muitos defeitos, mas esse não. Então a gente também fica tranquila, sabe? Então, veja como esse autoconhecimento nos traz também uma libertação em relação ao julgamento das pessoas, ao que elas acham que a gente é, ao que acha que, ao julgar as nossas intenções, né? Então, que a gente vai ganhando essa autonomia de escutar os outros, sim, mas de falar, olha, isso aqui eu trago para dentro de mim e conserto, isso aqui já não acho que, que tenha procedência, né? Posso até analisar, posso até procurar dentro de mim, mas em não achando, tá tudo certo. É a forma como a pessoa pensa, crê, vive a vida, né? E muitas vezes é o ponto de vista dela, não diz respeito a mim, muitas vezes, inclusive, diz respeito a ela, né? São enfermos graves da alma que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. E tem gente que gosta de confusão mesmo, né? Que gosta de gerar mesmo discórdias, enfim. E aí analisar tudo isso, né? Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhe constituirá estímulo mórbido para que prossigam na infame conduta. É interessante isso. Quem guarda isso dentro do coração, ou seja, em geral, são pessoas que gostam de contendas, que gostam da briga, né? Que se sentem de algum modo estimulados ou mais vivos, né? Com esses momentos mais desafiadores, a pessoas assim. A gente tentar mostrar que aquilo não é verdade, tentar se defender ou tentar mostrar uma outra visão para esse tipo de pessoa não adianta muito, né? Porque esse é o modus operandi dela, foi assim que ela entendeu que a vida é, e que a vida muitas vezes, esse é o sentido, inclusive, né, da vida, muitas vezes para esse tipo de pessoa e que não vai adiantar muito. Então, é isso, a gente finalizou essa primeira parte. E eu espero que algo dentro de nós realmente cresça, sabe? De olhar para nós e falar: olha, isso é um presente que eu dou para mim. E todos nós, sem exceção, né? Nós temos situações que muitas vezes já estão bem resolvidas, a gente já conseguiu seguir adiante, mas há outras que muitas vezes a gente mantém ali em separado, como se fosse: não, isso aqui eu não dou conta que a gente dê conta por nós, também pelo outro, porque em a gente se transformando, em sendo mais capaz, a gente consegue ter um impacto maior sobre o outro e sobre os demais, mas é sobretudo um presente muito bonito e generoso que a gente dá para nós mesmos, sabe? De olha, eu vou continuar aberto para a vida, eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar
me fortalecendo para continuar a ser fiel a mim mesmo. E isso é de uma beleza gigantesca, gente, para o mundo, mas sobretudo começa conosco, sabe? Que seja um presente que frequentemente a gente se dê, porque afinal de contas, né? Frequentemente nós precisaremos conceder perdão, né? Perdão às pessoas, assim como também constantemente os outros terão de nos perdoar também, né? É isso. Espero que tenha sido útil. Uma boa semana para todos vocês e até semana que vem, se Deus nos permitir.